Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional. Hoje eu vou falar um pouco aí sobre a profissão de comércio exterior, passar um pouco aí da minha vivência, experiência, contar um pouco como era antes, como que é agora, para você que já trabalha na área, pensando em mudar de ramo de atuação, vale a pena assistir esse vídeo. Para você que ainda não trabalha ou que está iniciando agora, vai valer bastante a pena também. Então eu vou falar sobre onde você pode trabalhar, será que vale a pena, será que é bem remunerado? Então vamos lá. Então, eu sou aí o professor Henrique Mascarenhas, da GS Educacional. Eu sou formado em comércio exterior desde 1997 e vou passar aqui agora um pouco da minha vivência e experiência sobre como era na época que eu entrei lá na faculdade. Então, eu formei em administração de empresas, com habilitação em comércio exterior. Na época, o único curso que tinha de comércio exterior era esse. Hoje a gente tem mais opções. Hoje a gente tem a opção aí do curso de negócios internacionais, tem curso que só chama comércio exterior mesmo, tem o de tecnólogo. Mas o curso que existia na minha época era esse, administração de empresas com habilitação em comércio exterior. Inclusive, para quem quer atuar como consultor na área de comércio exterior, tem que fazer algum curso de graduação relacionado à área de administração, porque a atividade de consultoria é um dos ramos da administração e precisa também estar vinculada ao Conselho Regional de Administração para prestar consultoria nessa área. Lembrando desse detalhe aí. Agora, se você trabalhar em alguma empresa que já exista um administrador, né, ele pode ser o responsável técnico e você vai trabalhar dando um suporte. Mas quando eu entrei então em comércio exterior lá na faculdade em 1993, software e sistema operacional na época era muito simples, tá? Muito simples mesmo. Poucas pessoas tinham algum conhecimento de informática. Eu lembro que na época eu não tinha quase conhecimento nenhum. Na época eu ainda usava máquina de datilografia. Eu lembro que eu ia lá no Banco do Brasil, quando eu fiz meu primeiro estágio, em 1995. Eu ia lá no Banco do Brasil, pegava as guias de importação, depois tinha que levar para a empresa, datilografar, levá-la de volta, depois voltar depois de alguns dias para ver se a guia tinha sido aprovada para ir depois fazer a importação. Então era uma coisa muito burocrática, demorada, complicada. Naquela época não existia nenhum sistema informatizado assim de comércio exterior que a gente pudesse acessar igual a gente tem hoje, né, que a gente acessa pela internet. Então, na época não tinha também internet, tá bom? A internet já existia, né? Ela começou há mais tempo, mas não era como a gente vê hoje. Quando eu falo assim, a internet existia, mas não para uso assim, uso público, igual a gente vê hoje, tá bom? Se eu não estou enganado, a internet mesmo começou por volta de 1996, 97, que começou a ter mais um volume maior aí aqui no Brasil. Mas nessa época que eu fiz o estágio, em 95, não tinha internet. Tá? O pessoal, por exemplo, usava era fax para comunicação. O fax era tipo o e-mail da época. Então você comprava uma máquina de fax, queria mandar uma mensagem, você tinha que primeiro que datilografar isso, ou escrever à mão, jogar, ou para quem já tinha, né, os primeiros computadores também, digitar no computador. E aí você mandava esse papel na máquina de fax e chegava lá do outro lado e a pessoa respondia também dessa mesma forma e ficava trocando papel. Então era muito mais complicado. E poucas empresas trabalhavam com comércio exterior, era muito difícil você conseguir algum estágio, algum emprego, ou mesmo desenvolver algum negócio próprio na área de comércio exterior, tá? Era muito complicado. E não tinha muita opção de empresa para trabalhar, não. Então hoje a gente vê que até o microempreendedor individual consegue ter uma empresa, fazer importação, né? Hoje qualquer um aí consegue, mesmo para pessoas físicas também, né? Naquela época era praticamente impossível uma pessoa física fazer importação para uso próprio. E hoje a história é outra, né? Hoje a gente tem computadores e celulares modernos e eficientes. Muita coisa a gente consegue fazer pelo celular. Por exemplo, antes de ontem eu estava conversando com o pessoal lá na China, um fornecedor na China, para um cliente que vai fazer uma importação deles de resina PVC. Eles vão importar um container a princípio e depois vão chegar uma quantidade em torno de 8 a 16 containers por mês, então um volume muito grande. Então eu estava lá em contato, em reunião com o pessoal que trabalha lá no fornecedor na China e tudo online, né? Eu me sentia como se estivesse até lá dentro da empresa deles lá. Então hoje as coisas são muito mais fáceis, né?
Hoje, para você localizar um fornecedor pela internet, você entra no site tipo Alibaba, você vai encontrar milhares de fornecedores, então você vai ter muita facilidade para estar pesquisando, né, empresas aí no exterior. Tanto para você comprar e vender hoje é muito mais fácil, né? Antigamente você dependia de catálogos de produtos que chegavam impressos pelos correios. Ou a pessoa tinha, por exemplo, que ir lá, né, numa reunião presencial, ou a pessoa tinha que vir aqui, não tinha, ou ligava por telefone mesmo, conversava por telefone. Mas hoje ficou tudo muito mais fácil, né? Então hoje é muito mais fácil encontrar e comunicar com as empresas, com as pessoas no exterior. A gente tem muito sistema informatizado hoje de comércio exterior. O Brasil está até numa vanguarda, o Siscomex hoje está bem integrado. Você vê que o despachante aduaneiro, pouquíssimas vezes ele precisa de ir lá no porto, no aeroporto. Tá? Hoje em dia, poucas vezes vai ser necessária a presença mesmo de um despachante lá no processo de despacho. Hoje nada impede que o despachante esteja, por exemplo, lá em frente para a praia, tomando uma cervejinha e fazendo despacho aduaneiro no computador, ou no celular, né? Tanto faz. Então hoje a gente também tem muito curso e informação na área, muito mais do que tinha lá na época. Na época, basicamente, assim, era faculdade mesmo e uma vez ou outra tinha alguma palestra, algum curso, mas era muito raro, tá? Muito raro. Então hoje a gente tem muitas empresas atuando na área de comércio exterior, tanto no Brasil como no mundo, e mesmo agora, nessa época de pandemia, o Brasil ainda está batendo recorde de exportação e o volume de importação também está muito bom, está bastante considerável. Então a área de comércio exterior não foi uma área muito afetada por essa pandemia, igual outras áreas do comércio aí que a gente pode observar. Em quais áreas você pode atuar? Olha, você pode atuar na área de importação, tá? Exportação, ou nas duas ao mesmo tempo, dependendo da empresa que você for trabalhar. Na área de logística, seja como agente de cargas ou diretamente trabalhando num porto, no aeroporto ou num terminal alfandegado. Trabalhar na área de consultoria, na área de cursos também, né? Eu esqueci de colocar aí, despacho aduaneiro, intermediação de negócios, na área financeira, igual câmbio, né? Pagamentos, bancos, corretora de câmbio, na área de seguros. Eu esqueci de colocar aí também na área de direito aduaneiro. Tem gente que é advogado, pode atuar na área de direito aduaneiro, que é contador, né? Vai ter os clientes também, vai ter que fazer os lançamentos contábeis na área de comércio exterior, ajudar com os clientes, com nota fiscal, com habilitação no radar. Tem gente que vai para a área de concurso público, tá? Tem gente que vai para a área de concurso público, vai virar fiscal, por exemplo. Então tem muitas áreas para você atuar, tem várias empresas. Agora a questão assim de quanto você vai ganhar, isso aí depende de qual empresa você vai estar trabalhando, ou se você vai desenvolver um negócio próprio, vai depender de onde que está localizada essa empresa, do porte da empresa, vai depender também de outros fatores, como o cargo que você vai estar assumindo, do nível de conhecimento que você tem. Então, assim, é uma coisa meio relativa. Em relação a essa questão de ganho, né, isso aí é relativo, depende de cada um. Agora, a questão é a seguinte, comércio exterior vale a pena? Eu digo sim, e para mim vale, tá? Sempre valeu. Agora, dar um exemplo, quando eu iniciei lá na faculdade, tinha 50 alunos, tá, que começaram o curso, terminou com uns 20, e hoje desses 20, se tiver uns 4 atuando na área de comércio exterior, eu acho que é o número mais ou menos correto. Agora, essa questão vale para qualquer profissão. Tem gente que forma em direito e vai ter sucesso, vai desenvolver a carreira jurídica. Tem gente que forma em engenharia e vai ter sucesso. Tem gente que não vai ter sucesso. Então, isso é relativo. Tem gente que fala assim, nossa, formei em comércio exterior, mas nunca consegui um emprego. Não consigo trabalhar na área. Não quer dizer que não deu certo para uma determinada pessoa, que não vai dar certo para outra. Da mesma forma que eu vejo que hoje tem muita gente trabalhando na área de comércio exterior. Tá bom? Então, a gente não pode generalizar. Tá bom? O importante é o seguinte, é isso que você quer fazer? É isso que você gosta? Então segue em frente. Fazer graduação ou não, tá? A graduação é válida? Sim, com certeza, tá? Eu acho que é válido, sim. Se você tiver condição, faça a graduação. Vale tanto como currículo, como também para alcançar determinado nível de conhecimento. Agora, não espere que a graduação vai te ensinar tudo, que não vai. Ninguém vai virar expert em comércio exterior fazendo graduação. Quando eu saí da faculdade, depois de 4 anos, eu estava com a plena consciência que eu não sabia muita coisa de comércio exterior. Tá? Eu tinha plena consciência disso. Eu vi que a faculdade foi superficial e até hoje meus alunos aí que fazem graduação comentam comigo a mesma situação e outras pessoas que formaram também em outras áreas vão saber que é algo parecido com isso. E graduação também tem aquela história. Quem formou comigo em 97 e não se atualizou,
Só, tem um diploma só para mostrar para os outros, porque em termos de conhecimento não serve para mais nada, tá bom? Então, o curso que você faz hoje, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, curso de extensão, isso é válido até aquele momento. Depois que as coisas vão mudando com o passar do tempo, aquelas informações, conhecimento que você obteve começam a ficar desatualizados, entendeu? Então você tem que estar sempre se atualizando para ser um bom profissional. Não adianta pensar que vai fazer só uma graduação, uma pós e pronto, vai ficar assim pro resto da vida. Tá? Então, assim, isso aí serve para currículo, para você, principalmente se você quer trabalhar para os outros, mostrar que você tem, né, um nível de formação, mas não serve para comprovar nem experiência nem capacidade técnica para atuar na área, tá bom? A pós-graduação também é a mesma coisa. Eu já fiz MBA, Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais, já tem, sei lá, uns 6 anos, 7 anos que eu fiz isso. Acho que até mais, tá? E o que acontece? Na época eu vi que algumas matérias eram superficiais, não deu para aprofundar muita coisa, outras achei mais interessante, outras já percebi que já mudou muita coisa desde aquela época, porque a legislação muda muito. Igual eu tive uma matéria de operações de câmbio, naquela época o regulamento de câmbio era um, hoje é outro, então não serve mais. O que eu aprendi naquela época não se aplica mais hoje. Então é isso, não adianta ficar na zona de conforto. Cursos de extensão eu acho válido, tá? Porque você consegue fazer um curso para se atualizar e buscar informações mais precisas, às vezes mais práticas, tá bom? Em questão de graduação também, às vezes acontece da faculdade, universidade contratar, né? Ou a graduação ou a pós, contratar às vezes uma pessoa que não tem uma vivência prática na área, às vezes a pessoa é só acadêmica e não vai conseguir te passar muita informação, conhecimento prático. Que uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você ter a teoria e a prática. O ideal é você ter os dois. Não só também, a prática também só não adianta, que às vezes você não vai entender por que você está fazendo algumas coisas porque te falta a teoria. Então a teoria e a prática são importantes. Então o bom professor também é aquele que tem os dois lados. Ele tem a parte da teoria, a parte acadêmica forte, e a parte prática também forte, porque ele atua na área. Então o ideal seria, quando você pesquisar também, verificar se os professores do curso eles têm essa vivência da teoria e da prática em conjunto. E as áreas que você vai atuar, existem várias áreas, como eu mostrei no slide anterior. Dá para trabalhar à distância? Sim, dá para trabalhar à distância. Quanto que você vai ganhar vai ser relativo, depende do que você vai fazer, como você vai fazer, você vai trabalhar por conta própria, vai trabalhar para os outros. E a questão de idioma é o seguinte, o inglês é o básico mesmo, eu acho que é o idioma principal, o segundo idioma principal de qualquer um hoje tem que ser o inglês. Eu, por exemplo, quando eu conversei com esse pessoal na China agora, eu conheço alguma coisa de chinês, mas é o básico do chinês, ainda estou estudando. Então, assim, eu brinquei um pouquinho com eles lá e falei algumas coisas, eles gostaram, mas a conversa principal mesmo foi em inglês, entendeu? Eu hoje, se eu fosse fazer assim a ordem dos idiomas, eu faria primeiro o inglês, né, ter uma boa base do inglês, depois o chinês, depois o espanhol. Entendeu? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, eu estou querendo fazer alemão para mexer com o comércio exterior, vale a pena? Eu falei assim, eu não faria alemão não. As relações comerciais do Brasil com a Alemanha não são assim tão intensas, a não ser que você vá trabalhar em alguma empresa específica que tem negócios com a Alemanha, mas eu acho melhor primeiro o inglês, depois o chinês, porque a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil, e vai continuar sendo aí por muito tempo. E até para você ter um diferencial competitivo no mercado também, que a maioria do pessoal aqui no Brasil fala inglês e espanhol, né? Aquele currículo aí básico é inglês e espanhol. Aí se você entra com inglês e um chinês, já é um diferencial também, né? Então assim, eu faria isso, inglês, chinês, depois um espanhol. Mas eu fui primeiro no inglês, depois no espanhol, porque naquela época ninguém também falava de chinês. Ninguém nem pensava que a China viria essa potência, e agora que eu estou aprendendo chinês. Mas é isso, tá? Então, existem várias possibilidades para você estar obtendo conhecimento, várias possibilidades de trabalho, várias possibilidades de estar atuando na área de comércio exterior. Aí depende, né, do nível de conhecimento que você vai ter e de qual caminho você quer seguir. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte, é uma profissão muito legal, gosto muito, sou apaixonado pelo comércio exterior, já tem uns 25 anos que eu trabalho com isso. Eu acho muito legal a gente conectar pessoas e empresas no Brasil e no mundo. É um trabalho muito legal mesmo, você conhecer novas culturas, você lidar com muitas situações diferentes. Não é algo chato, é algo bem interessante. E é isso, se alguém que está assistindo esse vídeo quiser mais alguma dica, orientação aí da área de comércio exterior, me procura aí.
Nós também temos os cursos de comércio exterior, são cursos livres de capacitação profissional. E também prestamos a consultoria. E se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, pedir alguma dica, sugestão também, estou aqui à disposição, tá bom? Então é isso aí, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.